Olhando estes desenhos, a gente imagina logo que foram feitos por uma grande artista plástica. E foram mesmo. Eles foram desenhados pela Sofia, que ainda não é uma grande artista, mas que está descobrindo a paixão pelo desenho. Aos 11 anos, ela foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista. E hoje, aos 17, a mãe tem ajudado bastante a Sofia a superar os inúmeros desafios pós-diagnóstico. Quando ela chegou aos 11 anos, veio de novo, aí vieram com o diagnóstico de autismo. E eu não aceitei tão bem. Porque quando eu questionei os médicos, eles disseram que não era, então Mas eu levei ela em três especialistas, que aí me confirmaram por A mais B que era autismo. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento, que é o conjunto de habilidades que as pessoas precisam ter para interagirem com tudo que as cercam. Alguns sinais de alerta podem ser percebidos nos primeiros meses de vida das crianças. Atualmente, nós temos 2 critérios diagnósticos para autismo. Primeiro, prejuízo persistente na comunicação e interação social, que pode ser caracterizado pela dificuldade na reciprocidade socioemocional, que é quando a pessoa tem dificuldade em retribuir gestos de afeto ou a responder interações sociais, como sorrir de volta quando alguém sorri para ela, por exemplo. Prejuízos na linguagem verbal e não verbal ou na integração entre elas, e dificuldade em iniciar e manter relações. Além disso, uma série de padrões de comportamento são adotados por quem possui o transtorno. Essa criança, ela apresenta movimentos repetitivos, balançar as mãos, balançar para frente e para trás, girar em torno de si próprio, andar na ponta dos pés, repetir sílabas, repetir palavras, repetir o que você fala, ou usar uma fala de um desenho dentro de um outro contexto repetidas vezes. Essa criança tem uma dificuldade em quebrar a sua rotina, por minimamente as vezes que seja, ou ela tem interesse muito grande em um tema ou em um objeto e tem dificuldade em conversar sobre outros temas, ou tem uma insistência em realizar a mesma atividade, como, por exemplo, alinhar os objetos ali dentro de um padrão, ou tem alterações sensoriais, dificuldade com som, dificuldade com luz, ou busca ou dificuldade por algumas texturas, por exemplo, pisar na areia, pisar na grama, pegar na massinha, pegar no slime, aceitar um tecido de roupa específico, por exemplo. Então, esses são alguns sintomas do autismo. Segundo a Gisele, a Sofia sempre teve muitas habilidades, além de uma forte opinião própria. De forma controlada, a mãe sempre deu liberdade de escolha para a filha, para que justamente ela conseguisse demonstrar suas capacidades. Mesmo assim, desde o nascimento, a mãe passou por situações difíceis e conta como foi vivenciar tudo isso. Desesperador. Primeiro porque ela se jogava no chão, metia cabeça na parede, no chão, que se deixasse, faltava quebrar a cabeça. Se fosse uma porta de vidro, me batia que o vidro tremia. Se autoflagelava, então era muito complicado, principalmente se você conter alguém que está se debatendo, se machucando, que você acaba se machucando junto. Para impedir e na época diziam que esses comportamentos eram para chamar atenção, birra, manha, então você fica, já que não tem problema nenhum. E isso acontecia toda vez que mudava, colocava uma camisa azul do lado de uma camisa branca e depois colocava um azul de novo. Tirava da sequência, que era azul, azul, branco, branco. Colocasse algo no meio, isso já gerava um piti. Hoje a mãe recebe todo o apoio que precisa na AMAR, Associação de Mulheres e Mães de Autistas do Maranhão, instituição que hoje é presidida pela Jaciara, enfermeira e neuropsicóloga e que também tem uma filha autista, hoje com 23 anos. Na instituição, que atende as pessoas de baixa renda, as crianças e adultos com autismo têm acesso a música, pintura, brincadeiras e atendimento especializado com uma rede de profissionais. Atendendo pessoas, que não têm condições
Então, tudo é muito caro, custa muito alto para a gente fazer as terapias. E por isso a AMAR foi fundada. A AMAR tem esse objetivo de atender mães de baixa renda, mães que não têm condição de pagar uma terapia. Nós trabalhamos voluntariamente. Temos uma rede de apoio de profissionais especializados para poder estar acompanhando não só a criança, mas em toda a faixa etária. Inclusive, mães estão sendo diagnosticadas através da terapia dos filhos, os profissionais estão identificando também o diagnóstico na mulher autista, né, na mãe autista. Então, a gente também tem essa questão de fazer com que a sociedade venha conhecer como é ter uma família, como é ter uma pessoa atípica. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Aqui no Brasil, estima-se que já existam mais de 2 milhões de autistas. E apesar do autismo já ter um número grande de incidência, foi somente em 1993 que a síndrome foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Por conta disso, somente no final de 2012 é que alguns dos direitos dos autistas passaram a ser assegurados por lei no Brasil, com a chamada Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Muito importante termos lá dentro de uma Assembleia, de uma Câmara Legislativa, pessoas sensíveis para que possam promover leis, projetos que ajudem, contribuam para o melhor desenvolvimento dessas pessoas que tiveram tardiamente esse diagnóstico ou que agora, ainda crianças, estão passando por uma etapa de exames para diagnosticar o autismo. E apesar dos pequenos avanços na legislação, a inclusão de crianças e adultos que têm autismo ainda é difícil, principalmente no que se refere às capacidades destas pessoas. Mesmo assim, a mãe da Sofia não vai desistir e pretende investir nas paixões da filha, que, para além do desenho, também tem o sonho de seguir na área do audiovisual. A paixão maior é do áudio e vídeo, que agora ela quer se formar em cinema. Eu disse para ela primeiro fazer a faculdade de comunicação em rádio e TV aqui na UFMA, para depois a gente ir pro cinema, que aí só faz a graduação no cinema. Aí a gente tem um vizinho que também faz comunicação, só que ele desenha. E aí foi mais um incentivo para ela aceitar fazer o rádio e TV, antes de ir para o cinema, porque cinema aqui em São Luís não tem.